Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante. A estratégia surpreendente que está, sabe, redesenhando o futuro econômico da África. É uma história que vai muito, mas muito além daquelas manchetes que a gente está acostumado a ver. E aí a gente já começa com uma pergunta que, olha, é o grande paradoxo. Como é que pode um continente com uma riqueza natural tão imensa, sabe, cheio de petróleo, minerais, tudo isso, ter enfrentado, historicamente, tantos desafios de desenvolvimento? Bom, a resposta para isso começa com um conceito que é fundamental entender. É a famosa maldição dos recursos. A ideia basicamente é a seguinte: essa riqueza toda, em vez de ser uma bênção, acaba se tornando um obstáculo. Parece loucura, né? Mas para entender como essa maldição funciona na prática, a gente precisa olhar mais de perto, ver quais são as forças que alimentam esse ciclo. Então, para a gente desvendar esse quebra-cabeça, é crucial olhar para os dois lados da moeda. As pressões que vêm de dentro e também as que vêm de fora, que acabaram moldando a história econômica do continente. Olha, o problema tem basicamente duas frentes. De um lado, a gente tem os fatores internos, né? Coisas como instituições que não são muito fortes, corrupção, enfim, os desafios de casa. Mas do outro lado, tem uma pressão externa que é fortíssima. A gente está falando da herança de estruturas coloniais, daquela montanha-russa que são os preços das matérias-primas e, claro, de acordos comerciais que muitas vezes não são justos. E essa citação do The Hague Institute, olha, ela resume isso de uma forma muito clara. Ela mostra esse desequilíbrio de poder histórico, sabe? Entre governos às vezes mais frágeis e empresas multinacionais gigantescas. Isso sempre dificultou a negociação de acordos que fossem realmente bons para os países africanos. Mas, e esse mais é importante, o cenário global está finalmente começando a mudar. É exatamente aqui que a história tem uma virada de chave. A gente está entrando numa fase completamente nova, em que o tabuleiro geopolítico global está sendo redesenhado. E isso, claro, abre um espaço, uma janela de oportunidade para as nações africanas. O conceito para entender isso é o de multipolaridade instável. O que isso quer dizer? Basicamente, que não existe mais um único poder mandando em tudo. Agora são vários polos de influência competindo entre si. E nesse novo jogo, a África tem a chance de ouro de deixar de ser só uma peça no tabuleiro para se tornar um jogador e um jogador decisivo. Mas claro, essa jornada para ganhar autonomia foi longa, foi complexa. Dá para ver aqui as diferentes fases. Desde a corrida pela independência, passando por décadas de desafios, Guerra Fria, reajustes, o continente foi aos poucos construindo a base para chegar nessa posição de influência que tem hoje. Então, o ponto central, o grande resumo da ópera é este. A África está, cada vez mais, assumindo o controle da sua própria história, deixando de ser um objeto na disputa de outras potências para se tornar um sujeito ativo que define o seu próprio caminho. Ok, então com essa nova autonomia na mão, qual é o plano? A estratégia é genial porque ela tem duas frentes. Primeiro, fortalecer o continente por dentro. E, ao mesmo tempo, se conectar com o mundo de um jeito totalmente novo e inteligente. E a primeira parte desse plano, a parte interna, é algo simplesmente monumental. Pensa só, 54 nações se unindo para criar a Zona de Comércio Livre Continental Africana, a AfCFTA. É simplesmente a maior área de livre comércio do mundo, se a gente contar o número de países. É gigante. E os objetivos da AfCFTA são super ambiciosos, todos focados em fortalecer o continente. A ideia é fazer o comércio entre os próprios países africanos bombar, sabe? Criar indústrias locais, desenvolver cadeias de produção regionais e, o mais importante, negociar como um bloco unido, o que dá uma força muito maior lá fora. É literalmente construir uma base econômica sólida de dentro para fora. Ok, isso nos leva direto para a segunda parte da estratégia. Com essa força toda sendo construída internamente, qual é a melhor forma de se relacionar com o resto do mundo? E olha, a resposta para isso que vem dos dados é, no mínimo, surpreendente. E aqui a gente chega numa descoberta que muda tudo. Alguns pesquisadores resolveram medir o impacto de diferentes tipos de globalização no crescimento da África. E o que eles descobriram, bom, basicamente redefine toda a estratégia de desenvolvimento para o continente. A análise é bem direta. Ela compara 3 tipos de globalização. A econômica, que é comércio, investimento, ela tem um impacto legal, mas modesto. A política, que é sobre tratados, embaixadas, o efeito é quase nulo, insignificante. Mas aí quando a gente olha para a globalização social, o impacto é, nas palavras do estudo, altamente significativo e explosivo. É aqui que está o verdadeiro motor do crescimento.
E os dados, o gráfico, comprovam isso de um jeito visualmente impressionante. Conforme a globalização social aumenta, que é essa linha de baixo, o crescimento do PIB na linha vertical não só sobe, ele dispara, acelera de um jeito exponencial. É uma relação absurdamente poderosa. Tá, mas vamos traduzir o que é essa tal de globalização social na prática. São coisas bem concretas. Olha só, é ter acesso à internet de qualidade, é investir em educação, em capital humano, é ter acesso a telefone, televisão e um ponto fundamental, liberdades civis e liberdade de imprensa. No fim das contas, é o fluxo livre de informações e ideias. Então, o novo caminho para a África é essa combinação super sofisticada. De um lado, você constrói o músculo econômico interno, com a FCFTA. E do outro, você prioriza as conexões com o mundo que realmente fazem a diferença, as conexões sociais. Investir em gente, em tecnologia, em liberdade de informação, porque os dados não mentem. É isso que gera o crescimento mais explosivo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para pensar. Será que a história da maldição dos recursos estava olhando para o lugar errado o tempo todo? Será que o maior recurso da África não é e nunca foi o que está debaixo do solo, mas sim as conexões entre as pessoas e delas com o resto do mundo? Fica aí a reflexão.